Sara. Só tem isso também, né? Essa é uma questão também. A pensar na reforma da relação seletista é porque a corda já está no pescoço. Ela não vai ficar no pescoço. Entendeu? E a briga é longa contra banqueiros. O lobby é muito grande no Congresso, entendeu? Eu acho que independente Ciro, Tamir, qualquer um que fosse e brigasse com isso, provavelmente seria impeachmentado. No primeiro ano, eu diria. Por mais que o Ciro defenda que, ao assumir, tomar a posse, o presidente tomando a posse, né? Ele fala que é o maior poder político que tem ao presidente no primeiro ano de mandato dele. Talvez a Mas, gente mas precise de não é alguém só que morra isso, por né? nós. Eu acho que ele não seria empichado porque eu acho que a solução política que ele dá pra isso eu acho muito plausível, né? Essa questão que eles falam de energizar o povo, de passar você e passar as ideias. Eu acho que isso conta muito, tá ligado? Eu Mas, acho que isso. mas também, a gente não está conseguindo energizar o povo agora na escala de 6 para 1. Nós não está conseguindo energizar. Mas assim, vamos lá. Está fazendo barulho, a gente está Vamos pegar fazendo. esse exemplo. Esse exemplo é bom. Tipo assim, tá todo mundo, mano. Pô, 6 por 1, tá todo mundo, mano. O assunto Olha, hypado já olha faz umas 2 semanas e tal. Você acha isso. que se o presidente Lula, com toda a estrutura que ele tem, já depois de 2 anos de mandato, não é nem possado, né? Já indo pro terceiro ano de mandato. Se ele usasse todas as estruturas pra abraçar essa causa, você acha que ia ser barrado? Mas estrutura essa. Qual seria a estrutura? Os deputados que ele tem lá? Ele não consegue. Tu acha que Não, ele vou falar as consegue? estruturas, vou falar as estruturas. Por exemplo, rede de TV e comunicação. Ele pode usar, mano, ele pode parar um jogo do Corinthians pra poder falar essa porra. Ele pode mandar entrevista em todas as redes nacionais, dar só entrevista, não precisa nem usar isso por estatal, só dar entrevista. Lula vai dar entrevista exclusiva pro Jornal Nacional ou pro Fantástico, tal, falando sobre essa parada. No outro dia pra Folha, no outro dia pra o SBT, no outro dia aparecer pra falar sobre essa parada. Pô, já para o negócio. Outra estrutura nacional, estrutura da cadeira, orçamento secreto. Ele pode, mano, usar o orçamento secreto que ele tá usando pra caralho pra poder, mano, Mas, comprar deputado. Hã? mas ele já está usando isso, ele não consegue aprovar nada também. Ele Isso aprova daí tudo já que ele está. quer. Ele aprova tudo que ele Cara, quer. Aprova tudo que ele quer. Tudo que ele Também a usou pra questão. sobre comprar, essa ele tá. situação, sobre essa Ah, situação do 6 por um, usar como exemplo aqui a minha esposa, cara, porque ela trabalha nessa escala, né? E assim, tipo, pra vocês terem uma noção de como é que realmente funciona a cabeça, vamos dizer, do brasileiro médio, vamos dizer assim. Cara, minha esposa, ela viu a galera ventilando essa ideia, ela até que se animou, mas, tipo assim, aí chamaram as manifestações e tal, cara, ela tá tão cansada, mas, tipo, tão extremamente cansada, que ela não tem, assim, capacidade mental de Nem de pensar em ir lutar. numa manifestação dessa. Então, mas irmão, é tipo assim, se a batalha não for vencida sem ela lá no campo de batalha, não vai ter a batalha. Esse é que é a real, entendeu? o momento é agora, tá entendendo também? A gente não está conseguindo empregar essa força que a gente Então, acha mas é que por isso que eu tô falando que eu consegue. discordo de você de que o Ciro seria empichado por causa disso. Igual eu tô pegando esse mesmo exemplo. No 6 por 1, do jeito que tá hoje. Se o governo Lula entrasse com a máquina, mano, ia passar, mas Tá, ia passar ó, tranquilo, velho. vamos começar então assim. O plebiscito, por exemplo, o Ciro usa muito isso, né? O exemplo do plebiscito. Ele já precisaria de um terço Ele do usa em Congresso. última instância, né? Ele. Não, Ele mas até qual é a fala que é outra um. forma? Não, ele fala até que é um fusível, né? Mas como Quando seria não, ele. quando permanecesse o impasse, ele usaria esse ponto. Que então, assim, é tipo, é o terceiro plano, né? Mas ele então ele iria energizar dessa forma, através da Dessa. televisão. É televisão, é uma forma. Isso, as estruturas parlamentares do governo é outro, né? Negociando ministério, esse tipo de coisa, é isso também. Mas aí é que tá, Tami. Ele já tem que negociar. Quando ele entrar, ele já tem que negociar. Por exemplo, se ele não se eleger com essa Mas pauta, isso que ele vamos falar do divulgava, governo né? Lula. Vamos Isso que ele falar do governo Lula. divulgava. Por Ele exemplo, não, divulgava não, isso. existia, não existia essa pauta, 6 por 1. Se ele não tivesse se elegido com essa pauta, que foi o caso do Lula, que ele não se elegeu com essa pauta, ele não tem como botar isso na negociação do Ministério. Não, Porque tem sim, hoje tem. Ainda tem ministérios que não são políticos, né? Por exemplo, Aniele Franco não é político. pô, mas quem quer aquilo ali quanto é o orçamento deles? Não, mas quer. Claro que quer. Alguém quer. Pelo menos uns 10 votinhos do Congresso ele consegue negociar naqueles ministérios. Aniele Franco, tem o da Guajajara,
Tem o da Marina Silva, que não é político também. Tem mais que não é político. Ele pode criar ministério para negociar. Ele pode negociar orçamento, ele pode Todos negociar são orçamento. bem políticos, mas não partidários. Não E a gente, partidários. e a gente tá O do partindo Silvio Almeida, preceito né? Que também. agora é a mulher lá, também não é político, né? Também não é partidário, também ele consegue negociar aquilo lá, ele consegue criar ministério. Isso, mano, só até aqui eu já falei o quê? 3, 4 formas, né? Eu já falei do cara usar a rede pública nacional, já falei do cara usar a influência dele, né? De botar a cara dele pra fazer essas coisas. Já falei de negociação no governo, já falei de verba parlamentar. Tamir, Ele pode lembrando que a usar. gente tem que combinar com os russos, né? A gente tem que combinar isso com os russos. Qual russo? Tem que lembrar que da outra. Você tem que lembrar que do outro lado tem o inimigo também trabalhando. Que isso não é uma Não, falta mano, de mas grandes nesse lobistas. caso desse 6x1, eu acho que não, sabe por quê? Porque já tem Você uma acha demanda que não popular. tem? Não, nesse Não, caso mas- não. Nesse caso não, porque assim, ele não tá usando essas estruturas pra energizar o povo. O povo já tá energizado, ele só vai vir em cima com a estrutura pra constranger os deputados, tá ligado? Tipo assim, mano, igual o Nicolas Ferreira. O Lula nem entrou no negócio. O Nicolas Ferreira, Com certeza. ele é o ápice, né, da oposição, assim, né? Porque é o Com deputado mais certeza. votado e o mais O maior bolsonarista, né? representante. O maior representante hoje. Então assim, ele já ficou constrangido pra falar pra própria base dele que ele é contra 6x1. Aí ele fica inventando desculpa, coisa do tipo. O Lula com a máquina, ele não precisa ficar fazendo manifestação. O Lula com a máquina, ele poderia constranger os deputados. Traz o Tamir, eu Nicolas acho. aqui, traz o líder do partido aqui, vão negociar, coisa e tal, Eu, esse tipo de coisa. eu sou grande fã do Ciro. Acho ele incrível. Acho que ele é o começo de um caminho. Só que eu acho que político nenhum pularia nessa bala 100% de certeza que o povo está energizado. E hoje eu não acho. Eu discordo se você acha que o público está 100% energizado. Eu acho que tem muita discussão do próprio proletariado. Mas, Se mano, você tá entrar- demais. você Sabe entrar Mas nos- isso é uma você entrar questão nos- muito você de entrar- tempo. Isso é se uma você questão muito de tempo, sabe? Porque quando você fala, tem que combinar com os russos somos nós, o povo, entendeu? Não, os Isso é uma russos são os questão de lobistas. tempo. Não Não, querem isso é uma isso daí. questão de tempo, sabe por quê? Porque vai chegar um momento em que todo mundo, em algum momento, virou fascista. Entendeu? Virou genocida, virou alguma coisa, sabe? E vai todo mundo ficar de saco cheio. Vai querer resolver os problemas reais. Entendeu? E quando Pois você é, mas pega um povo num país de 200 milhões de habitantes, você tem muito poder, pelo menos nos 6 primeiros meses. Sacou? Essa é a ideia. O plano está não, todo sim, desenvolvido. Se ele vai sobreviver, se o Ciro Gomes vai sobreviver, é outro rolê. hipótese, tá, gente? Mas o que eu preciso é de alguém que esteja disposto a morrer. Pois é, Entendeu? mas a gente tá falando hoje isso, tá entendendo? Eu entendo, a guerra é longa, eu volto a repetir, né? E o caminho é árduo. Só que hoje, nenhum político, e daqui a 4, 20 anos, nenhum político pula em nenhuma pauta se não tiver 100%. Que o público está energizado com Não, mas isso é conjectura, auxiliar. sabe por quê? Isso é conjectura, sabe por quê? Porque, por exemplo, eu gosto muito Por de usar exemplo, um exemplo. agora eu gosto mesmo- muito de usar esse poder, esse exemplo que eu tô falando de energizar o público, ele é tão poderoso que eu gosto de usar o exemplo do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele abriu mão de todas as estruturas, ele só ficou com o cercadinho e com a live dele. E Sim. ele botou todo brasileiro, mesmo que não concordar com ele, mas ele botou todo brasileiro pra discutir marca de vacina. Só com o cercadinho e com a live dele. Olha o poder de um presidente da República de energizar o povo. Ele perdeu, Tamir. Tava com a cadeira Eu na sei que ele mão. perdeu, mas não é isso que eu tô falando. Tô querendo dizer o seguinte, ó. Ele botou, ó, o povo brasileiro, de uma forma geral, o povo brasileiro concorda com vacina. Tanto é que mostrou que concorda com vacina. Sempre concordou e Pois continua é. concordando com vacina. Eu tô querendo dizer o seguinte, o povo brasileiro que concordava com a parada, o presidente, ele foi contra uma coisa que o povo sempre foi a favor. Ele foi Sim. contra. Sem Isso. usar as estruturas, né? Ele só usou duas estruturas, Concordo. né? E mesmo assim ele energizou tanto o povo que colocou o povo pra discutir. Eu sou a favor de vacina, mas eu sei a vacina que eu tomei. Lembrando que tem Jovem Pan também, veja, né? Tem que lembrar tudo isso, que é a estrutura do governo também, né? Isso que eu tô falando. Eles usou estrutura paralela, coisa do tipo, né? Mas Jovem Pan. E mesmo assim a Jovem Pan, na época da pandemia, ele não ficava dando entrevista coletiva, coisa e tal pra Jovem Pan, ele não fazia isso. Ele ficava no cercado
e ficava na live dele, né, de quinta-feira. Ele fazia